Minha mãe pagava treinos extras porque achava que eu tinha talento. O treinador dizia a mesma coisa, mas por motivos que ela nunca imaginou. Eu tinha 9 anos quando comecei a nadar. Minha mãe me matriculou na escolinha de natação porque eu era uma criança tímida, quieta demais. Ela achava que o esporte ia me ajudar a ter mais confiança. E no começo ajudou. Eu adorava a água. Adorava a sensação de flutuar, de me mover sem esforço, de estar em outro mundo. A piscina era meu lugar seguro, até deixar de ser. O treinador era respeitado, todo mundo falava bem dele. Tinha medalhas penduradas na parede do clube, fotos com nadadores famosos, certificados emoldurados. Minha mãe ficou orgulhosa quando ele disse que eu tinha potencial. Sua filha pode ser boa, mas vai precisar de treino extra. Ela aceitou na hora, pagou sem questionar, porque era uma oportunidade, porque ele era um profissional, porque todo mundo confiava nele. Os treinos extras eram depois do horário normal, quando a piscina estava vazia. Só eu e ele. No começo era só natação. Ele corrigia minha postura, meu movimento de braços, minha respiração. Dizia que eu estava melhorando rápido. Minha mãe ficava feliz com os elogios. Mas depois de algumas semanas, as correções mudaram. Ele começou a tocar mais. Dizia que precisava sentir se meu corpo estava alinhado. As mãos dele demoravam. Desciam para lugares que não precisavam ser corrigidos. E eu, com 9 anos, não sabia se aquilo era normal. Não sabia se era assim que se ensinava a natação. Ele dizia que eu estava indo bem, que eu era especial, que precisava confiar nele. E eu confiava, porque ele era adulto, porque ele era o treinador, porque minha mãe confiava. Mas algo dentro de mim gritava que estava errado. Eu comecei a ter medo dos treinos extras. Inventava desculpas. Dizia que estava com dor de barriga, que tinha muito dever de casa. Mas minha mãe insistia. Você não pode desperdiçar essa chance. Ele está te treinando de graça, em horário extra. E eu ia, porque não sabia dizer não, porque achava que era obrigação, porque tinha medo de decepcionar. Até o dia em que ele foi longe demais. Foi num vestiário vazio, depois de um treino. Ele trancou a porta. Disse que precisava me ensinar algo importante. E naquele momento, com o cheiro de cloro queimando no nariz e o chão frio nos meus pés descalços, eu entendi que aquilo nunca foi sobre natação. Se você está gostando dessa história, nos ajude. Se inscreva no canal e curta nosso vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer com a Mariana. E comente aqui, de qual cidade você está nos assistindo. Antes da natação, eu era uma menina normal. Tinha amigas, brincava, sorria fácil. Meus pais diziam que eu era sensível, mas feliz. Lembro de correr no quintal de casa, de brincar de boneca com minhas primas, de assistir desenho animado no domingo de manhã comendo cereal. Lembro de me sentir segura. Minha infância era simples. A gente não tinha muito dinheiro, mas tinha amor. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, mas sempre encontrava tempo para mim. Meu pai era quieto, mas carinhoso. Eu me sentia protegida. Quando a natação começou, foi mágico. A primeira vez que eu entrei na piscina e consegui flutuar sozinha, senti que tinha descoberto um superpoder. Eu não precisava de ninguém ali. Era só eu e a água. Fiz amigas na escolinha. A gente brincava antes das aulas, competia para ver quem nadava mais rápido, ria muito. Minha mãe ficava feliz me vendo feliz. E quando o treinador disse que eu tinha talento, eu me senti especial. Pela primeira vez na vida, eu não era só a menina tímida. Eu era boa em algo. Eu tinha um dom e isso me deu confiança. Eu comecei a falar mais, a levantar a mão na escola, a acreditar em mim. Por isso, quando os treinos extras começaram, eu fiquei animada. Era um privilégio. Nem todas as crianças eram escolhidas. Minha mãe disse que eu tinha sorte. E no começo, eu realmente achei que tinha. Ele era paciente, explicava tudo com calma. Me elogiava quando eu acertava, dizia que eu ia longe. E eu acreditava. Até as coisas mudarem. Até os toques começarem. Até o medo substituir a confiança. E, de repente,
Aquele lugar que era meu refúgio virou meu pior pesadelo. Parei de sorrir, parei de falar. Voltei a ser tímida, mas agora não era timidez, era medo. Medo de alguém perceber. Medo de alguém não acreditar. Medo de que fosse culpa minha. Porque ele sempre dizia: "E isso fique entre nós. Se você contar, vão dizer que você está inventando. Ninguém vai acreditar em você." E eu acreditei nele. Eu aguentei por quase um ano de treinos extras, um ano de toques, um ano de silêncio, um ano me sentindo suja, quebrada, errada. Parei de comer direito, emagreci. Minha mãe achou que era por causa do treino intenso. Levou vitaminas, fez sucos, tentou me animar, mas nada funcionava. Comecei a ter pesadelos. Acordava no meio da noite gritando. Meu pai entrava no quarto, acendia a luz, me abraçava. Perguntava o que eu tinha sonhado. Eu nunca contava. "Foi só um pesadelo, filha, já passou." Mas não tinha passado. E não ia passar. Na escola, minhas notas caíram. A professora chamou minha mãe para conversar. Disse que eu estava dispersa, quieta, isolada. Minha mãe ficou preocupada. Perguntou se estava acontecendo algo. Eu disse que não. Porque como eu ia explicar? Como eu ia colocar em palavras algo que eu nem entendia direito? Como eu ia falar sobre toques, sobre vestiários vazios, sobre segredos que ele dizia que eu precisava guardar? Eu não conseguia. Até o dia em que tudo explodiu. Foi numa quinta-feira. Lembro porque era dia de prova na escola e eu não tinha estudado. Não conseguia me concentrar em nada. Fui para o treino à tarde, como sempre, mas dessa vez algo em mim estava diferente. Ele pediu para eu ficar depois. Treino extra, como sempre. Mas eu não queria. Pela primeira vez, eu realmente não queria. Eu preciso ir embora. Ele sorriu. Aquele sorriso que me dava arrepios. Sua mãe já sabe que você fica. Ela não está te esperando agora. Meu coração afundou. Fui pro vestiário. Troquei de roupa tremendo. Ele entrou, trancou a porta e foi naquele momento em que eu quebrei. Comecei a chorar. Desabei. Não conseguia mais segurar. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Eu não quero mais. Ele ficou sério. Veio até mim, colocou a mão no ombro. Você não pode desistir agora. Você é boa. Eu estou te ensinando. Eu não quero mais. Gritei alto pela primeira vez. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. Ele ficou bravo. Me disse para baixar a voz. Me disse que eu estava sendo dramática, que eu ia se arrepender. Mas eu não me importava mais. Saí correndo do vestiário, ainda de maiô. Peguei minha mochila e corri para fora. Minha mãe estava no estacionamento, esperando em outro carro, conversando com uma amiga. Entrei no carro chorando. Ela ficou desesperada. O que aconteceu? Você se machucou? E ali, naquele banco do carro, com o cheiro de cloro ainda na pele e o corpo tremendo, eu contei. Não contei tudo, mas contei o suficiente. Minha mãe ficou em choque. No começo, ela não conseguia processar. Ficou muda, só olhando para mim. Depois começou a fazer perguntas. O que ele fez? Quando começou? Por que você não me contou antes? Eu não conseguia responder direito. Eu estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Ela me abraçou, mas eu senti que ela também estava perdida. Não sabia o que fazer. Fomos para casa. Meu pai estava na sala. Quando viu a gente entrando daquele jeito, levantou assustado. O que aconteceu? Minha mãe pediu para eu ir para o meu quarto.
Ela precisava conversar com ele primeiro. Fiquei no corredor escutando. Ouvi ela contando. Ouvi meu pai gritar. Ouvi coisas quebrarem. Depois, silêncio. Eles entraram no meu quarto juntos. Meu pai tinha uns olhos vermelhos. Ele se ajoelhou na frente da minha cama e me abraçou forte. Me desculpa, filha. Me desculpa por não ter percebido. Nos dias seguintes, tudo virou um caos. Meus pais foram ao clube, conversaram com a diretoria, fizeram denúncia, mas o treinador negou tudo. Disse que eu era uma criança problemática, que estava inventando, que meus pais estavam tentando extorquir o clube. E, para minha surpresa, muita gente acreditou nele. Outras mães me olhavam com desconfiança. Diziam que eu sempre fui esquisita, que estava inventando porque não queria mais treinar, que meus pais eram irresponsáveis por espalhar mentiras. O treinador tinha amigos influentes, tinha reputação, tinha anos de trabalho respeitável. Eu era só uma criança de 10 anos. A investigação foi lenta, humilhante. Tive que repetir a história várias vezes para pessoas diferentes. Tive que fazer exame médico. Tive que ouvir perguntas constrangedoras. E no final, não deu em nada. Disseram que não tinha provas suficientes, que era minha palavra contra a dele, que não podiam arruinar a carreira de um profissional por uma acusação sem provas. Ele continuou trabalhando, continuou treinando crianças. E eu parei de nadar, parei de sair de casa, parei de confiar nas pessoas. Os anos seguintes foram os piores da minha vida. Mudei de escola porque não aguentava mais os olhares, as fofocas, os comentários. Aquela é a menina que inventou histórias sobre o treinador. Fiquei deprimida, passei meses sem sair do quarto, não comia, não falava, só chorava. Meus pais me levaram em psicólogos, tentaram de tudo, mas eu não conseguia me abrir, não conseguia confiar em ninguém, porque eu tinha falado. Eu tinha pedido ajuda e não adiantou nada. Ele continuava livre e eu estava presa na minha própria dor. Desenvolvi pânico de água. Não conseguia tomar banho de chuveiro. Tinha que ser banheira, com a porta aberta, com alguém por perto. O cheiro de cloro me fazia vomitar. Perdi amigos, perdi anos da minha infância, perdi a confiança no mundo. E o pior, passei a acreditar que talvez eles estivessem certos. Talvez fosse culpa minha. Talvez eu tivesse dado algum sinal errado. Talvez eu merecesse. Quando fiz 15 anos, tentei suicídio. Tomei remédios da minha mãe. Achei que seria mais fácil não estar mais aqui. Que ninguém ia sentir falta. Que o mundo seria melhor sem mim. Meu pai me encontrou a tempo. Fui para o hospital, fiquei internada. Voltei para casa mais quebrada do que antes. Foi naquele momento que minha mãe tomou uma decisão. Nós vamos sair daqui. Vamos recomeçar em outro lugar. E foi o que fizemos. Nos mudamos para outra cidade, longe do clube, longe das fofocas, longe dele. E aos poucos, muito aos poucos, comecei a respirar de novo. Na cidade nova, ninguém sabia da minha história. Eu era só uma adolescente normal. Quieta, mas normal. Voltei para a terapia. Dessa vez encontrei uma psicóloga que realmente me entendeu. Ela não me pressionava, não me fazia repetir a história, só me ouvia. E aos poucos, comecei a falar. Comecei a entender que não foi culpa minha, que eu era criança, que ele era o adulto, que ele abusou da confiança, da autoridade, do poder. Comecei a processar a raiva, a tristeza, a vergonha. E comecei a me perdoar. Não foi rápido, não foi fácil. Levou anos. Mas um dia eu acordei e percebi que não queria mais morrer. Percebi que queria viver, que queria ser feliz, que merecia ser feliz. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. Terminei o ensino médio, fiz faculdade, conheci pessoas boas, fiz amigos de verdade, namorei, casei, construí uma vida que ele quase destruiu, mas não conseguiu. E quando tive meu primeiro filho,
Eu jurei que ia protegê-lo, que ia ensiná-lo sobre segurança, sobre consentimento, sobre como dizer não, que ele nunca passaria pelo que eu passei. Anos depois, já com meus 2 filhos, recebi uma ligação. Era uma jornalista. Ela estava investigando denúncias antigas contra treinadores esportivos. E o nome dele apareceu. Outras mulheres denunciaram, e elas mencionaram que houve uma denúncia antiga, a sua. Meu coração disparou. Outras mulheres. Ele tinha feito com outras. Fiquei dias sem conseguir dormir, pensando, relembrando, sentindo aquela culpa antiga voltando. Se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse lutado mais, elas estariam seguras. Mas minha terapeuta, a mesma de anos atrás, me disse algo que mudou tudo. Você era uma criança. A responsabilidade nunca foi sua. Você fez o que pôde. E agora, você pode fazer mais. Eu podia testemunhar de novo. Dessa vez com outras mulheres. Dessa vez com mais força. Dessa vez como adulta. E foi o que eu fiz. Dei meu depoimento, contei tudo, cada detalhe que eu lembrava, e ouvi os depoimentos das outras. Mulheres que passaram pelo mesmo, que carregaram o mesmo peso, que foram silenciadas da mesma forma. E juntas, nós fomos ouvidas. Ele foi preso. Depois de 25 anos, depois de dezenas de vítimas, finalmente justiça. Quando recebi a notícia, sentei no chão da cozinha e chorei. Não de tristeza, de alívio. Meus filhos vieram correndo. Mãe, você está bem? Sequei as lágrimas, abracei os 2. Estou, meu amor, estou melhor do que nunca. Naquela noite, fiz algo que não fazia há décadas. Fui até uma piscina pública. Sentei na beira, olhei para a água, senti o cheiro de cloro e não vomitei, não travei, não fugi. Tirei os sapatos, coloquei os pés na água e pela primeira vez em 25 anos eu lembrei por que amava nadar. Não voltei a competir, não voltei a treinar, mas voltei a nadar, no meu ritmo, no meu tempo, sem medo. Comecei a trabalhar com ONGs que ajudam vítimas de abuso infantil. Dei palestras, compartilhei minha história, ajudei outras mulheres a encontrarem sua voz. E percebi que minha dor tinha um propósito. Ela podia salvar outras crianças. Ensinei meus filhos sobre segurança, sobre o corpo deles, sobre consentimento, sobre como ninguém pode tocá-los sem permissão, nem mesmo em nome de ensino ou correção. E eles me ouviram, porque eu falava com autoridade, com experiência, com amor. Um dia, meu filho mais novo me perguntou: Mãe, por que você ensina tanto sobre isso? Respirei fundo, olhei para ele e decidi ser honesta. Porque quando eu era criança, alguém me machucou, e eu não quero que isso aconteça com você. Ele me abraçou, forte. Não vai acontecer, mãe, porque você me ensinou. E naquele momento, eu soube que tinha vencido. Não porque o abuso nunca aconteceu, mas porque eu não deixei que ele me definisse. Não deixei que ele roubasse minha vida inteira. Não deixei que ele silenciasse minha voz para sempre. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu vivi. Hoje, aos 42 anos, olho para trás e vejo uma jornada longa, dolorosa, mas também cheia de aprendizado. O abuso mudou minha vida. Isso é inegável. Roubou anos da minha infância. Me fez sofrer de formas que ninguém deveria sofrer. Me deixou cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente. Mas também me tornou quem eu sou. Me tornou uma mãe vigilante, uma mulher forte, uma sobrevivente que se recusa a ficar em silêncio. Tenho dias difíceis ainda. Dias em que o trauma volta,
Dias em que vejo uma piscina e sinto o estômago revirar. Dias em que ouço uma notícia de abuso e revivo tudo de novo. Mas também tenho dias bons. Dias em que nado com meus filhos. Dias em que rio sem peso. Dias em que olho no espelho e gosto do que vejo. Meu casamento sobreviveu. Meu marido me apoiou em cada etapa. Nas crises, nas terapias, nas noites de pesadelo. Ele nunca me julgou, nunca me apressou. Apenas ficou. E isso fez toda a diferença. Minha relação com meus pais também mudou. Levou tempo. Houve mágoa. Houve culpa dos dois lados. Mas hoje entendemos que todos fizemos o melhor que podíamos na época. Eles carregam a dor de não terem me protegido. Eu carrego a dor do que passei. Mas juntos encontramos paz. Voltei a ter amigos, a confiar, a me abrir, a viver sem medo constante. E, principalmente, encontrei propósito na dor. Cada criança que ajudo, cada mulher que escuta minha história e encontra coragem, cada pai que aprende a proteger melhor seus filhos, tudo isso dá sentido ao que passei. Não foi em vão. Se você está lendo isso e passou por algo parecido, eu preciso que você saiba. Você não está sozinho. E não foi sua culpa. Não importa o que te disseram. Não importa quem era a pessoa. Não importa se ninguém acreditou em você na época. Não foi culpa sua. O abuso deixa marcas, mas você não é definido por elas. Você é mais do que o pior dia da sua vida. Você é mais do que a dor que carrega. Você é um sobrevivente. E sobreviventes são as pessoas mais fortes que existem. Eu sei que falar é difícil. Eu sei que buscar ajuda parece impossível. Eu sei que tem dias em que você só quer desistir. Mas não desista, porque sua história não termina no trauma. Ela continua. E você tem o poder de escrever os próximos capítulos. Procure ajuda. Faça terapia. Converse com alguém de confiança. Denuncie se puder. E se não puder agora, tudo bem. Faça no seu tempo. Mas não carregue isso sozinho. Se você tem filhos, sobrinhos, alunos, converse com eles. Ensine sobre corpo, sobre limites, sobre como dizer não, sobre como pedir ajuda. Porque a melhor forma de proteger uma criança é dar a ela informação, dar a ela voz. Hoje, quando olho para a água, não vejo mais só dor. Vejo também renascimento. Vejo a menina que eu era e a mulher que me tornei. E sou grata por ter sobrevivido. Porque minha história pode salvar outras crianças. E a sua também pode.